Sei exatamente como você se sente agora, aquele peso no peito, a sensação de vazio, as noites em claro se perguntando se algum dia isso vai passar. Mas quero que você saiba que hoje, exatamente hoje, sua jornada de cura está começando. Você já se perguntou quantas vezes tentou sorrir apenas para agradar os outros? Quantas vezes disse estou bem quando na verdade estava despedaçado por dentro? Assista este vídeo até o final, porque compartilharei com você não apenas minha história, mas os exatos passos que me levaram da escuridão mais profunda até a luz. E faço um pedido especial: compartilhe sua história nos comentários. Seu relato pode ser exatamente o que alguém precisa ler neste momento. E depois, volte aqui para nos contar como está sendo o seu processo de cura. O fundo do poço. Já se passaram 3 anos desde que encontrei a luz, mas ainda me lembro perfeitamente daquela noite fria de inverno. O relógio marcava 3h47 da manhã, aquela hora em que o mundo parece completamente silencioso, exceto pelos pensamentos que gritavam em minha mente. Sentado no chão frio do meu quarto, cercado por frascos de antidepressivos vazios, eu travava uma batalha silenciosa que parecia não ter fim. Você já sentiu como se estivesse gritando, mas ninguém pudesse ouvir? Naquela noite específica, enquanto observava a luz fraca do poste entrando pela janela, comecei a reviver cada momento que me trouxe até ali. Tudo começou sutilmente, como uma névoa que vai se formando tão devagar que você mal percebe sua presença até estar completamente envolvido por ela. Primeiro, foram as noites mal dormidas. Depois, a falta de vontade de levantar da cama. Os sorrisos foram ficando mais raros, as ligações não atendidas se acumulavam, e os convites recusados viraram rotina. Você não vale nada, minha mente sussurrava incessantemente. Ninguém realmente se importa com você. E o pior, eu estava começando a acreditar nisso. Como é sua conversa interna quando está sozinho? Seus pensamentos também são seus piores inimigos? Os diagnósticos médicos eram claros e se acumulavam em uma pasta já desgastada sobre minha escrivaninha: depressão severa, ansiedade generalizada, insônia crônica. Cada médico que visitei tinha uma nova combinação de medicamentos para testar, uma nova abordagem para experimentar. Seja paciente, eles diziam, leva tempo para encontrar o equilíbrio certo. Mas quanto tempo mais eu aguentaria? Naquela época, minha rotina tinha se transformado em um borrão cinzento. Acordava, quando conseguia dormir, e me arrastava para o trabalho, onde passava horas fingindo que estava tudo bem. Sorria nos momentos certos, concordava nas reuniões, entregava o que precisava ser entregue, mas por dentro eu estava completamente vazio. Você também se sente assim? Como se estivesse interpretando um papel na sua própria vida. Lembro-me de sentar na cafeteria durante o almoço, observando as pessoas ao meu redor rindo e conversando, e me perguntando se era o único que se sentia assim tão desconectado. Era como assistir a um filme em que todos os outros eram protagonistas, e eu era apenas um figurante desfocado ao fundo. Até quando, Senhor? Tu me esquecerás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Este versículo do Salmo 13,1 ecoava em minha mente, mesmo que naquela época eu mal me lembrasse da última vez que havia aberto uma Bíblia. Era engraçado como, mesmo no fundo do poço, algo dentro de mim ainda buscava por Deus, mesmo que eu não soubesse reconhecer isso na época. As pessoas próximas tentavam ajudar, cada uma à sua maneira. Minha mãe ligava todos os dias, sua voz sempre carregada de preocupação mal disfarçada. Filho, você precisa sair mais, ela dizia. Por que não volta para a igreja? Você era tão feliz lá. Meus amigos alternavam entre convites insistentes para sair e mensagens de estamos aqui se precisar. Mas como explicar que cada mensagem não respondida era porque eu não tinha energia nem para digitar? Que cada convite recusado era porque a simples ideia de socializar parecia uma montanha impossível de escalar? Você se reconhece nessa situação? Quantas vezes você também se sentiu sobrecarregado pela preocupação dos outros, mesmo sabendo que eles só queriam ajudar? Naquela noite específica, sentado no chão do meu quarto, algo era diferente. O peso no peito estava mais intenso, a solidão mais palpável. Os frascos vazios de remédios pareciam me encarar, zombando da minha incapacidade de encontrar uma saída. Meu celular vibrava ocasionalmente, provavelmente mais mensagens preocupadas que eu não tinha força para responder. Foi quando notei a Bíblia empoeirada na última prateleira da estante. Não a abria há anos, desde os tempos em que frequentava a igreja com minha família. Estava ali, esquecida entre livros de autoajuda que não ajudaram e manuais de meditação que não trouxeram paz. Você se lembra da última vez que sentiu verdadeira esperança?
Da última vez que acreditou que as coisas poderiam realmente mudar? Naquele momento, cercado pelo silêncio ensurdecedor da madrugada, algo dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar, me fez levantar e pegar aquele livro esquecido. Suas páginas amareladas guardavam sublinhados de uma época em que eu ainda acreditava, ainda tinha fé. E foi ali, no meio da minha noite mais escura, que encontrei o primeiro vislumbre do que viria a ser minha luz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23,1. Li essas palavras, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente do vazio costumeiro. Não era uma cura milagrosa, não era uma súbita iluminação. Era apenas uma pequena fagulha de algo que eu tinha esquecido como se chamava, esperança. Como você lida com seus momentos de desespero? Já considerou que talvez a resposta que procura esteja em um lugar que você deixou de olhar há muito tempo? O grito silencioso. As pessoas ao meu redor não entendiam. Como explicar que cada respiração parecia um esforço hercúleo? Como fazer alguém compreender que mesmo tendo um bom emprego, uma família amorosa e aparentemente tudo para ser feliz, eu me sentia como se estivesse me afogando em um oceano de tristeza que ninguém mais podia ver? Você já tentou explicar sua dor para alguém e percebeu que as palavras simplesmente não eram suficientes? Minha mente era um campo de batalha constante. De um lado, a voz implacável da depressão: você está sozinho nessa. Ninguém realmente entende. Como pode ser tão fraco? Olhe ao seu redor, todos conseguem viver normalmente, menos você. Do outro lado, um sussurro distante de esperança que eu mal conseguia ouvir: isso vai passar. Você é mais forte do que pensa. Lembro-me especialmente de uma manhã de segunda-feira. O despertador tocou às 6h30, como sempre. Fiquei encarando o teto por exatos 47 minutos, travando uma batalha invisível comigo mesmo. Cada movimento para sair da cama parecia exigir uma força sobre-humana. O peso não estava em meu corpo, estava em minha alma. Você também sente como se cada manhã fosse uma nova batalha? Como se o simples ato de existir exigisse uma energia que você não tem. No espelho do banheiro, praticava meu sorriso. Não, muito forçado, pensava. Agora parece falso demais. Assim está melhor, quase convincente. Era um ritual diário, ensaiar expressões que fizessem as pessoas acreditarem que eu estava bem. Afinal, quem quer ouvir a verdade quando pergunta como você está? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17,22. Ironicamente, esse versículo ecoava em minha mente enquanto eu aplicava minha máscara diária de "está tudo bem". No escritório, as pessoas me viam como o profissional competente de sempre. Reuniões, relatórios, deadlines, eu cumpria tudo mecanicamente. Mas por dentro, cada tarefa simples parecia uma maratona. Digitar um e-mail podia levar horas, não pela complexidade, mas porque minha mente vagava para lugares sombrios a cada duas palavras. Como você lida com suas responsabilidades quando sua mente parece estar em guerra consigo mesma? Durante o almoço, Lucas, meu colega de trabalho, notou algo. Você não tem comido direito, ele comentou. Está tudo bem? Senti meu coração acelerar. A máscara estava falhando? Por um momento, considerei dizer a verdade. Mas como explicar que a comida tinha perdido o sabor? Que eu mal sentia fome? Que às vezes passava dias inteiros sobrevivendo de café e autopiedade? Estou só cansado, respondi com meu sorriso ensaiado número 3, o que diz estou bem, mas ocupado demais para conversar. Ele pareceu aceitar, mas seus olhos diziam que não estava totalmente convencido. Quantas vezes você também respondeu estou bem quando na verdade estava despedaçado por dentro? As noites eram as piores. Durante o dia, pelo menos tinha as distrações do trabalho, as interações forçadas, os barulhos da cidade. Mas quando o sol se punha, ficava apenas eu e meus pensamentos. O silêncio era ensurdecedor. Tentava me distrair com Netflix, redes sociais, qualquer coisa para evitar a solidão que me consumia. Por que algumas pessoas parecem tão naturalmente felizes? Me perguntava enquanto scrollava pelo Instagram. Fotos de sorrisos, viagens, momentos perfeitos. Cada post era como uma pequena facada lembrando que eu estava fora de sintonia com o mundo. Você também se compara com a felicidade aparente dos outros nas redes sociais? Como isso afeta sua percepção de si mesmo? Minha família começou a notar mudanças mais profundas. No último almoço de domingo, uma tradição que eu mantinha mais por obrigação que por vontade, minha irmã mais nova segurou minha mão por baixo da mesa.
Você está diferente, ela sussurrou. Seus olhos, eles perderam o brilho. Engoli em seco, sentindo as lágrimas se formando. Como ela conseguia ver através de todas as minhas máscaras? Naquela noite, deitado em minha cama, repassei mentalmente todos os comentários preocupados que vinha recebendo. Minha mãe dizendo que eu estava muito magro. Meu pai sugerindo que eu desse uma volta, praticasse um esporte. Meus amigos reclamando que eu tinha me isolado. Todos viam pedaços do problema, mas ninguém conseguia enxergar o quadro completo. O que as pessoas ao seu redor dizem sobre suas mudanças de comportamento? Como você lida com a preocupação delas? Era como se eu estivesse gritando em uma sala à prova de som. O grito estava lá, forte, desesperado, implorando por ajuda. Mas ninguém podia ouvir. E mesmo se pudessem, será que entenderiam? Como explicar que cada sorriso forçado doía fisicamente? Que cada estou bem era uma pequena morte? Senhor, tu tens me sondado e me conhecido. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe entendes o meu pensamento. Salmos 139,1 e 2. Esse versículo surgiu em minha mente, reminiscência de tempos de escola dominical. Será que mesmo nesse momento, em meio a toda essa escuridão, havia alguém que realmente entendia? Você já sentiu que, mesmo rodeado de pessoas, está completamente sozinho? Como você lida com esse sentimento de isolamento? A verdade é que a depressão não é apenas tristeza. É um vazio que consome, uma ausência de cor em um mundo que deveria ser vibrante. É acordar todo dia se perguntando por que você deveria continuar tentando. É sorrir quando quer chorar, é dizer que está bem quando está despedaçado, é lutar uma batalha que ninguém mais pode ver. E enquanto eu continuava travando essa guerra silenciosa, algo dentro de mim sabia que precisava haver mais que isso. Tinha que existir uma saída dessa escuridão. Mas onde? Como? E foi nesse momento de questionamento profundo que o inesperado aconteceu. Você está pronto para descobrir como uma mudança pode começar no lugar mais improvável? O encontro inesperado. Quantas vezes você já se perguntou por que algumas pessoas parecem naturalmente felizes enquanto você luta para encontrar motivos para sorrir? Por que para alguns a vida parece fluir sem esforço, enquanto para nós cada dia é uma batalha? Era uma terça-feira comum. O tipo de dia que normalmente passaria despercebido, apenas mais um borrão na rotina cinzenta que tinha se tornado minha vida. O café da esquina do escritório era meu refúgio nos dias particularmente difíceis, quando as vozes da depressão ficavam ensurdecedoras demais para suportar no ambiente corporativo. Naquele dia específico, todos os lugares estavam ocupados, exceto uma mesa. Sentado nela estava um senhor de cabelos brancos, que me convidou para sentar com um sorriso gentil que chegava aos olhos, algo raro de se ver hoje em dia. Você já notou como alguns sorrisos têm o poder de iluminar um ambiente inteiro? Você parece carregar um peso muito grande nos ombros, filho, foram suas primeiras palavras para mim. Não era uma pergunta, era uma constatação. Em qualquer outro dia, eu teria colocado minha máscara habitual de está tudo bem e desconversado. Mas havia algo diferente em João, esse era seu nome, algo que emanava a paz de uma forma que eu não conseguia explicar. Como você reage quando alguém realmente percebe sua dor, além das máscaras que você usa? Sabe, ele continuou, mexendo seu café calmamente, há 10 anos eu estava exatamente onde você está agora. Mesmo olhar perdido, mesmo peso nos ombros. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Perdi minha esposa Maria e meus dois filhos, Pedro e Lucas, num acidente de carro. Era para eu estar no carro com eles naquele dia, mas fiquei preso num compromisso de trabalho de última hora. Meu coração parou por um momento. Como alguém que passou por uma tragédia dessas podia irradiar tanta serenidade? A depressão veio como uma tempestade, ele continuou. Primeiro a culpa. Por que eu não estava lá? Depois a raiva. Por que Deus permitiu isso? E então o vazio, aquele vazio que você conhece bem, não é? Você já se sentiu instantaneamente conectado com alguém através da dor compartilhada? Minhas mãos tremiam segurando a xícara de café. Como ele podia ler minha alma com tanta precisão? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Ele citou o Salmo 23:4 com uma convicção que me arrepiou. Sabe, filho, durante muito tempo eu li esse versículo com raiva. Que tipo de Deus amoroso permite que atravessemos vales tão escuros? Seus olhos encontraram os meus, e neles vi algo que há muito tempo eu não via, esperança real, tangível.
Você já se questionou sobre o propósito da sua dor? Já se perguntou se existe algum significado maior em todo esse sofrimento? Mas então, ele continuou, percebia algo que mudou tudo. Às vezes Deus permite que atravessemos o vale escuro para que possamos verdadeiramente conhecer sua luz. E mais importante, para que possamos ser luz para outros que ainda estão na escuridão. O café tinha esfriado em nossas xícaras, mas mal notamos. João começou a me contar sobre sua jornada. Como inicialmente rejeitou toda ajuda, como se isolou do mundo, como chegou ao fundo do poço, um lugar que eu conhecia bem demais. O que mudou? Perguntei, mal percebendo que era a primeira vez em semanas que me engajava verdadeiramente em uma conversa. Como você imagina que seria sua vida se encontrasse um caminho para fora da escuridão? Foi quando parei de lutar sozinho, ele respondeu com simplicidade. Quando entendi que a depressão não era um sinal de fraqueza espiritual, mas uma batalha real que precisava ser enfrentada com todas as armas disponíveis, terapia, medicamentos quando necessário, e principalmente, a palavra de Deus. João me contou como começou a frequentar um grupo de apoio na igreja local. Como encontrou pessoas que entendiam sua dor porque também já tinham estado ali. Como aos poucos a palavra de Deus começou a fazer sentido de uma forma que nunca tinha feito antes. Você tem algum lugar ou pessoa com quem pode ser verdadeiramente você, sem máscaras? A diferença, ele explicou, é que antes eu lia a Bíblia buscando respostas mágicas, soluções instantâneas. Quando comecei a lê-la buscando conexão, buscando conhecer o coração de Deus, aí tudo mudou. Olhei para o relógio e percebi que quase 2 horas tinham se passado. Meu celular mostrava várias mensagens do trabalho não respondidas, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia importante. Filho, João disse, colocando a mão em meu ombro enquanto se preparava para sair, não existe cura mágica para a depressão. É uma jornada. Mas você não precisa fazê-la sozinho. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete estar conosco em meio a elas. Quando foi a última vez que você sentiu que não estava sozinho em sua luta? Antes de partir, ele anotou o endereço da igreja onde frequentava o grupo de apoio e me entregou um pequeno cartão com seu número de telefone. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que já atravessou o vale escuro para nos mostrar que existe luz do outro lado. Fiquei ali sentado por mais algum tempo, digerindo tudo o que tinha acontecido. As palavras de João ecoavam em minha mente, às vezes Deus permite que atravessemos o vale escuro para que possamos verdadeiramente conhecer sua luz. Você está pronto para considerar que sua história de dor pode ter um propósito maior? Naquela noite, deitado em minha cama, pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Não era alegria, não ainda. Não era cura, estava longe disso. Era algo mais sutil, mais primitivo, era esperança. E com essa esperança, veio uma pergunta que mudaria tudo: e se João estivesse certo? A primeira página. Você consegue se lembrar da última vez que sentiu verdadeira paz? Do último momento em que se sentiu realmente vivo? Às vezes, a mudança começa no lugar mais inesperado, com um gesto tão simples quanto abrir um livro empoeirado. Naquela noite, após o encontro com João, voltei para casa diferente. Não curado, não transformado, mas inquieto. Era como se algo tivesse sido despertado dentro de mim, algo que há muito tempo dormia. Enquanto lutava contra os pensamentos habituais de você nunca vai conseguir e nada vai mudar, meus olhos foram atraídos para a última prateleira da estante. Ali estava ela, a Bíblia que ganhei na minha confirmação, há tantos anos. A capa azul escura estava coberta por uma fina camada de poeira, um testemunho silencioso do meu afastamento. Quando foi a última vez que você buscou respostas em lugares que costumava frequentar? Passei os dedos pela capa, removendo a poeira. Memórias começaram a surgir, domingos de manhã na igreja com minha família, acampamentos de jovens, momentos de adoração onde eu realmente sentia algo. Quando exatamente eu tinha perdido tudo isso? Isso é perda de tempo, a voz da depressão sussurrou em minha mente. O que um livro antigo pode fazer pela sua dor? Mas pela primeira vez em muito tempo, outra voz, talvez inspirada pelas palavras de João, respondeu: e se houver algo aqui para você? Você já sentiu como se estivesse no limite entre desistir e tentar mais uma vez? Sentei-me na minha poltrona de leitura, aquela que há meses só servia para acumular roupas que eu não tinha energia para guardar. Abri a Bíblia aleatoriamente, e meus olhos caíram sobre o livro de Jó. Comecei a ler e algo estranho aconteceu, as palavras começaram a saltar da página como se tivessem sido escritas especialmente para mim. Saiba, porém, que eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
Jó 19,25. Ali estava um homem que tinha perdido tudo: família, riqueza, saúde. Um homem que conhecia a dor tão intimamente quanto eu. E ainda assim, em meio ao seu maior sofrimento, ele mantinha sua fé. Como você lida com a ideia de que outras pessoas já passaram por dores semelhantes às suas e encontraram um caminho? Continuei folheando as páginas, agora com um propósito renovado. Encontrei Davi, que escreveu sobre suas lutas com depressão e ansiedade nos Salmos. Encontrei Elias, que mesmo após grandes vitórias, caiu em um estado de desespero tão profundo que pediu a Deus que tirasse sua vida. Senhor, já basta. Toma a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados. 1 Reis 19,4. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Quantas vezes eu tinha tido pensamentos semelhantes? E ainda assim, Deus não abandonou Elias. Ao invés disso, enviou um anjo para cuidar dele, deixou-o descansar, alimentou-o, e gentilmente o guiou de volta ao seu propósito. Você já considerou que suas lutas podem não ser um sinal de abandono, mas parte de uma jornada maior? As horas passaram despercebidas enquanto eu mergulhava mais fundo. Encontrei versículos que pareciam conversar diretamente com minhas batalhas diárias. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28. Não era uma promessa de cura instantânea, percebi, mas um convite para descanso. Um convite para deixar de carregar o peso sozinho. Lágrimas começaram a cair sobre as páginas enquanto lia sobre Jesus no Getsemane, sua angústia tão profunda que suou gotas de sangue. Até mesmo o próprio Filho de Deus experimentou momentos de profunda aflição emocional. Como você se sente sabendo que até mesmo figuras bíblicas enfrentaram batalhas emocionais intensas? A madrugada avançava, mas eu não conseguia parar de ler. Cada página revelava mais pessoas que tinham enfrentado lutas semelhantes às minhas: Jeremias, o profeta que chorou sobre sua depressão; Paulo, que falou sobre um espinho na carne que o atormentava; Noemi, que ficou tão amargurada pela perda que quis mudar seu próprio nome. Percebi algo profundo: a Bíblia não era um manual de autoajuda com soluções simplistas. Era um registro honesto de pessoas reais enfrentando lutas reais, encontrando força em algo, alguém, maior que elas mesmas. Por que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente? 2 Coríntios 4,17. Você já pensou que sua história de dor pode ter um propósito maior que você ainda não consegue ver? Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, percebi que tinha passado a noite inteira lendo. Meus olhos estavam vermelhos e inchados de chorar, mas algo tinha mudado. Não era uma cura milagrosa, os pensamentos negativos ainda estavam lá, a depressão não tinha magicamente desaparecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinho em minha luta. Cada pessoa que li na Bíblia tinha enfrentado seus próprios vales escuros, e de alguma forma, encontrado força para continuar. Peguei meu celular e salvei o número que João tinha me dado. Talvez fosse hora de parar de tentar lutar sozinho. Talvez, assim como aquelas pessoas na Bíblia, eu também pudesse encontrar um propósito maior em meio à minha dor. Você está pronto para considerar que existe um propósito maior para a sua história? A Bíblia ficou aberta na minha mesa de cabeceira naquela manhã, não mais coberta de poeira, mas marcada com lágrimas e post-its. Era o início de algo novo, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o que. A primeira página. A vida tem uma maneira estranha de nos surpreender justamente quando pensamos que já perdemos todas as esperanças. Naquela noite, após o encontro com João, algo dentro de mim estava diferente. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em meio à escuridão que há tanto tempo me consumia. Você já sentiu como se estivesse no exato momento em que sua vida poderia tomar um rumo completamente diferente? Cheguei em casa exausto, não apenas fisicamente, mas carregando o peso de todas as verdades que João havia compartilhado comigo. Suas palavras ecoavam em minha mente: às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar em Deus. Sentado na beirada da minha cama, observei meu quarto como se o visse pela primeira vez. Os antidepressivos na mesa de cabeceira, as cortinas sempre fechadas, as roupas espalhadas, cada elemento um testemunho silencioso da batalha que eu travava diariamente. Foi então que meus olhos pousaram na última prateleira da estante, onde uma Bíblia de capa azul escura repousava, coberta por uma grossa camada de poeira. Quando foi a última vez que você revisitou algo que já foi importante em sua vida? Levantei-me e peguei o livro, sentindo seu peso familiar em minhas mãos. Era a mesma Bíblia que ganhei na minha confirmação, aos 15 anos.
Passei os dedos pela capa, removendo anos de negligência. Um cartão antigo caiu de entre suas páginas. Era um versículo escrito pela minha avó. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29,11. Você consegue se lembrar de momentos em que realmente acreditava que tudo ficaria bem? Sentei-me em minha poltrona de leitura, aquela que há meses servia apenas como cabideiro improvisado. Isso é ridículo, a voz da depressão sussurrou em minha mente. O que um livro velho pode fazer por você agora? Mas algo mais forte me impelia a continuar. Abri a Bíblia aleatoriamente e meus olhos caíram sobre o livro de Salmos. Era o Salmo 88, um que eu nunca tinha realmente notado antes. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. A minha alma está cheia de angústia, e a minha vida aproxima-se da sepultura. Foi como se alguém tivesse colocado em palavras exatamente o que eu sentia. Ali estava um homem, milhares de anos atrás, expressando as mesmas emoções que eu lutava para explicar aos outros. Como você se sente ao descobrir que outros já passaram por dores semelhantes às suas? Continuei lendo, agora com um propósito renovado. Encontrei Davi, um homem segundo o coração de Deus, escrevendo sobre momentos de profundo desespero. Até quando, Senhor? Esqueces-te de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13,1. Cada página revelava mais pessoas que tinham enfrentado suas próprias batalhas com a depressão. Elias, após sua maior vitória espiritual, fugiu para o deserto desejando morrer. Jonas, em sua angústia, declarou que era melhor morrer do que viver. Jó perdeu tudo e ainda assim manteve sua fé. Você já considerou que sua luta atual pode ser parte de uma história maior? As horas passavam despercebidas enquanto eu mergulhava mais fundo. Encontrei Jesus no Getsemane, sua angústia tão profunda que suou gotas de sangue. O próprio Filho de Deus experimentou momentos de profunda aflição emocional. Isso me atingiu de uma forma que não esperava. Se até Jesus sentiu dor emocional intensa, talvez minha depressão não fosse um sinal de fraqueza espiritual como eu sempre tinha pensado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28. Não era uma promessa de cura instantânea, percebi, mas um convite ao descanso. Um convite para compartilhar o peso que eu vinha carregando sozinho por tanto tempo. Como você lida com a ideia de que não precisa carregar seus fardos sozinho? Lágrimas começaram a cair sobre as páginas enquanto lia sobre Paulo e seu espinho na carne. Ele tinha pedido 3 vezes para que Deus o removesse, mas a resposta foi diferente do que ele esperava. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A madrugada avançava, mas cada página trazia uma nova descoberta. A Bíblia não era um manual de regras ou um livro de histórias felizes, era um testemunho honesto de pessoas reais enfrentando lutas reais, encontrando força em algo maior que elas mesmas. Você já pensou que suas próprias lutas podem ter um propósito maior? Quando os primeiros raios de sol começaram a atravessar minha janela, percebi que tinha passado a noite inteira lendo. Meus olhos estavam vermelhos e inchados de chorar, mas algo tinha mudado. Não era uma cura milagrosa, os pensamentos negativos ainda estavam lá, a depressão não tinha magicamente desaparecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinho em minha batalha. Cada pessoa que li na Bíblia tinha enfrentado seus próprios vales escuros, e de alguma forma, encontrado força para continuar. Peguei meu celular e olhei para o número que João tinha me dado. Talvez fosse hora de parar de tentar lutar sozinho. Talvez, assim como aquelas pessoas na Bíblia, eu também pudesse encontrar um propósito maior em meio à minha dor. Você está pronto para dar o primeiro passo em direção à sua própria jornada de cura? A Bíblia ficou aberta na minha mesa de cabeceira naquela manhã, não mais coberta de poeira, mas marcada com lágrimas e pequenos post-its coloridos que eu havia usado para marcar as passagens que mais me tocaram. Era o início de algo novo, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o que. E você? Está preparado para abrir seu coração para uma nova perspectiva de cura? A batalha interior. Como você lida com a culpa de não conseguir ser feliz quando aparentemente tem tudo para ser? Essa era minha luta diária, uma batalha que se intensificou após aquela primeira noite com a Bíblia. Os dias seguintes foram de intensa guerra interior. Era como se duas forças lutassem dentro de mim. De um lado, a voz familiar da depressão, que por tanto tempo tinha sido minha única companheira. Do outro, uma nova voz, ainda tímida, mas persistente, que sussurrava sobre esperança e possibilidades. Você já sentiu seu mundo interno dividido dessa forma?
Como se parte de você quisesse acreditar em algo novo, enquanto outra parte resiste com todas as forças. Isso é só uma fase boa, a depressão zombava. Logo você volta ao normal. Você sempre volta. Sentado em minha mesa no trabalho, essas vozes competiam por atenção enquanto eu tentava me concentrar em planilhas que pareciam cada vez mais distantes e sem sentido. Por que algumas pessoas nascem destinadas ao sucesso enquanto outras lutam diariamente? Era uma das muitas perguntas que agora martelavam em minha mente. Peguei-me observando meus colegas de trabalho, especialmente Maria, sempre sorridente, sempre positiva. Como ela conseguia? Você também se compara com os outros e se pergunta por que para eles parece tão mais fácil? Durante o almoço, abri a Bíblia que agora carregava em minha mochila. Tinha marcado várias passagens na noite anterior, e uma delas chamou minha atenção. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29,11. Que planos poderiam ser esses? Perguntei-me. E por que tanto sofrimento no caminho? Como você reage quando encontra promessas de esperança em meio ao seu sofrimento? Naquela tarde, recebi uma mensagem de João: Como você está, filho? 3 palavras simples que desencadearam uma avalanche de emoções. Como explicar que estava no meio de uma guerra interna? Que cada versículo que lia era tanto um bálsamo quanto uma provocação para meus pensamentos mais sombrios. Por que Deus permite o sofrimento? Esta pergunta ecoava em minha mente enquanto lia sobre Jó, sobre José vendido como escravo pelos próprios irmãos, sobre Davi fugindo de Saul. Cada história parecia conter uma batalha diferente, mas um tema comum: a transformação através do sofrimento. Você já considerou que suas lutas possam ser parte de um processo de transformação maior? Uma noite, enquanto estava sentado em meu sofá contemplando essas questões, recebi uma ligação inesperada de minha mãe. Filho, você parece diferente ao telefone ultimamente. Está acontecendo algo? Como explicar que eu estava no meio de uma revolução interior? Que cada certeza que eu tinha sobre minha depressão, sobre Deus, sobre o sentido da vida estava sendo questionada. Mãe, comecei hesitante. Você já sentiu como se Deus estivesse tentando te dizer algo, mas você não conseguisse entender exatamente o que? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Todos os dias, filho. É assim que a fé funciona. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar mesmo quando não entendemos. Como você lida com as incertezas em sua jornada de fé e cura? Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que me assustou. Percebi que estava fazendo as perguntas erradas. Em vez de por que eu estou sofrendo, talvez a pergunta devesse ser: o que posso aprender com este sofrimento? Abri minha Bíblia novamente, desta vez no livro de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Você já pensou que suas lutas podem estar desenvolvendo algo importante em você? A batalha em minha mente continuava, mas agora era diferente. Cada pensamento negativo era confrontado não apenas com versículos, mas com uma nova perspectiva que começava a se formar. Quando o pensamento "você nunca vai melhorar" surgia, eu o confrontava com histórias de transformação que tinha lido. Quando a voz dizia "Deus te abandonou", eu lembrava de José no poço, de Daniel na cova dos leões, de Paulo na prisão. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Como você reage quando surge a possibilidade de que seu sofrimento pode ter um propósito? Um dia, durante meu horário de almoço, decidi ir à igreja que João tinha mencionado. Estava vazia aquela hora, exceto por uma senhora idosa orando silenciosamente em um dos bancos. Sentei-me no último banco e fechei os olhos. A batalha em minha mente estava a todo vapor. Isso é perda de tempo, dizia uma voz. Você não merece paz, insistia outra. Mas pela primeira vez, consegui identificar essas vozes pelo que realmente eram: mentiras que tinha acreditado por tempo demais. Você consegue identificar as mentiras que sua mente conta para você? Naquele momento de silêncio, uma nova pergunta surgiu: e se a depressão não fosse minha inimiga, mas uma professora severa? E se cada momento de escuridão fosse na verdade uma oportunidade de encontrar uma luz mais forte? Lembrei-me de outro versículo que tinha marcado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Como você se sente com a ideia de que sua dor atual pode estar te preparando para algo maior?
Saí da igreja naquele dia com uma compreensão diferente da minha batalha interior. Não era mais apenas uma luta entre luz e escuridão, mas um processo de transformação. Cada questionamento, cada dúvida, cada momento de desespero estava me levando a um lugar novo. A depressão ainda estava lá, é claro. Os pensamentos negativos não tinham desaparecido magicamente. Mas agora eu começava a ver um propósito maior em meio à dor. Cada batalha interna não era apenas um teste de resistência, mas uma oportunidade de crescimento. Você está pronto para ver suas lutas sob uma nova perspectiva? Naquela noite, escrevi em meu diário: talvez a cura não seja a ausência de escuridão, mas a coragem de acender uma luz em meio a ela. Era um pensamento simples, mas que mudaria completamente o rumo da minha jornada. A transformação. Você já se perguntou se Deus realmente se importa com sua dor? Se Ele escuta suas orações nas noites mais escuras? Eu também me perguntava isso, até perceber que a transformação raramente acontece como um relâmpago, ela vem como um amanhecer, gradual e silenciosamente. A mudança não foi instantânea como num passe de mágica. Foram pequenos passos, pequenas vitórias diárias que só percebi quando olhei para trás. Como gotas de chuva que, uma a uma, são capazes de encher um oceano. O primeiro passo real foi aceitar que precisava de ajuda. Lembro-me do dia em que finalmente criei coragem para ir ao grupo de apoio que João tinha mencionado. Estacionei meu carro em frente à igreja 3 vezes antes de realmente entrar. A voz da depressão estava especialmente forte naquele dia: eles vão te julgar, você não pertence aqui, isso é perda de tempo. Você também sente esse medo quando está prestes a dar um passo importante em direção à sua cura? Mas entrei. E ali encontrei algo que mudaria minha vida para sempre: pessoas reais, com histórias reais, lutando batalhas reais. Havia Sarah, uma executiva de sucesso que tinha enfrentado pensamentos suicidas após perder seu filho. Marco, um professor universitário que lutava contra a ansiedade há décadas. Ana, uma jovem mãe que tinha encontrado esperança após anos de depressão pós-parto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Como você reage quando encontra pessoas que entenderam sua dor porque já estiveram lá? Cada reunião era como um pequeno milagre. Compartilhávamos não apenas nossas lutas, mas também nossas vitórias. Aprendi que a depressão não era um sinal de fraqueza espiritual, muitos gigantes da fé tinham enfrentado batalhas semelhantes. Um dia, Sarah compartilhou algo que mudou minha perspectiva: às vezes, Deus permite que passemos pelo vale escuro não para nos punir, mas para nos preparar para ajudar outros que ainda vão passar por lá. Você já considerou que sua história de dor pode se tornar uma luz para outros? Comecei a notar pequenas mudanças. O primeiro sorriso genuíno em meses aconteceu durante uma oração em grupo. A primeira noite de sono tranquilo veio após uma sessão particularmente poderosa de louvor. O primeiro momento de paz verdadeira surgiu enquanto eu lia o Salmo 23 para alguém que estava passando por um momento difícil. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Romanos 11,36. Os pensamentos negativos ainda vinham, mas agora eu tinha ferramentas para lidar com eles. Cada versículo memorizado era como uma espada contra as mentiras da depressão. Cada testemunho ouvido era um escudo contra o desespero. Como você imagina que seria ter um arsenal de verdades para combater as mentiras da depressão? Aprendi a criar uma rotina espiritual. Começava meus dias com a Bíblia aberta, não mais por obrigação, mas por necessidade, como quem precisa de água no deserto. Descobri o poder da gratidão, anotando 3 bênçãos todos os dias, mesmo nos momentos mais difíceis. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, 16-18. Você tem uma prática diária que alimenta a sua esperança? A terapia continuou, agora complementada pela fé renovada. Minha terapeuta, uma profissional cristã indicada pelo grupo, me ajudou a entender que cura e fé podem, e devem, caminhar juntas. Os medicamentos continuaram fazendo seu papel, mas agora eu entendia que não havia vergonha em precisar deles. Um dia, durante uma sessão, ela me perguntou: você já pensou que talvez Deus esteja usando sua depressão não como um castigo, mas como um megafone para falar com você? Como você vê a relação entre fé e tratamento profissional em sua jornada? Comecei a prestar atenção nas pequenas vitórias. O dia em que consegui levantar da cama sem lutar contra mim mesmo. A manhã em que percebi que estava cantando no chuveiro. O momento em que peguei meu telefone para encorajar alguém ao invés de me isolar.
A transformação também afetou meus relacionamentos. Aos poucos, comecei a me reconectar com amigos e família. Não mais me escondendo atrás de sorrisos falsos, mas compartilhando honestamente minhas lutas e vitórias. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6,2. Como seria sua vida se você pudesse ser verdadeiramente honesto sobre suas lutas com as pessoas que ama? Um momento marcante foi quando, 3 meses após começar no grupo, uma nova pessoa chegou. Seus olhos carregavam a mesma dor que os meus tinham carregado. Sem pensar 2 vezes, me aproximei dela após a reunião. Eu sei exatamente como você se sente, disse. E pela primeira vez, essas palavras eram verdadeiramente sinceras. Você consegue se imaginar um dia usando sua história para trazer esperança a outros? A transformação não significava que os dias ruins tinham acabado. Ainda havia manhãs difíceis, ainda havia momentos de dúvida. Mas agora eu tinha uma comunidade, tinha ferramentas, e mais importante, tinha uma perspectiva eterna. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Cada desafio não era mais apenas um obstáculo a ser superado, mas uma oportunidade de crescimento, uma chance de testemunhar o poder de Deus em minha fraqueza. Como você se sente sabendo que suas lutas podem ter um propósito maior que você ainda não consegue ver? A verdadeira transformação, descobri, não estava em não ter mais problemas, mas em enfrentá-los com uma nova perspectiva. Não estava em não sentir mais dor, mas em encontrar propósito através dela. Um dia, olhando para trás em meu diário, percebi quanto caminho tinha percorrido. Não porque a depressão tinha magicamente desaparecido, mas porque agora ela não definia mais quem eu era. Era apenas parte da minha história, uma parte que Deus estava usando para escrever um testemunho maior. Você está pronto para permitir que Deus transforme sua história de dor em uma história de esperança? A luz no fim do túnel. Como você imagina a sua vida daqui a um ano? Consegue visualizar um futuro diferente? 3 anos atrás, eu não conseguia ver além do próximo dia. Hoje, estou aqui compartilhando minha história, não porque estou completamente curado, mas porque aprendi algo muito mais valioso, aprendi a viver com propósito mesmo em meio às batalhas. Hoje, quando olho no espelho, ainda vejo cicatrizes da depressão. Elas estão lá, como marcas de uma batalha que me transformou. Mas agora, ao invés de vergonha, sinto gratidão. Cada cicatriz conta uma história de superação, cada momento de escuridão se tornou um testemunho de luz. Você já considerou que suas cicatrizes emocionais podem se tornar parte de um testemunho maior? Porque a luz é doce, e agradável é aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Eclesiastes 11,7. Não digo que estou curado no sentido médico tradicional. A depressão ainda faz parte da minha vida, mas não mais como uma sentença de prisão perpétua. Agora é mais como um lembrete constante da graça de Deus, um espinho na carne que me mantém dependente dele. Ainda tenho dias ruins, momentos em que os pensamentos negativos tentam se infiltrar. A diferença é que agora sei como lutar. Tenho um arsenal de versículos memorizados, uma comunidade que me sustenta, e mais importante, tenho um propósito maior que minha dor. Como seria sua vida se você pudesse usar sua dor para um propósito maior? Uma das maiores lições que aprendi é que Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas nos garante sua presença em meio a elas. Como está escrito em Isaías 43, 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Minha rotina hoje é diferente. Cada manhã começa com um tempo de gratidão e oração. Mantenho um diário onde anoto não apenas minhas lutas, mas principalmente as vitórias, mesmo as pequenas. Aprendi que a gratidão é uma arma poderosa contra a depressão. Você consegue encontrar motivos para agradecer mesmo nos dias difíceis? O grupo de apoio que antes eu frequentava como alguém que precisava de ajuda, agora me vê como um dos líderes. Cada novo rosto que chega com aquele olhar perdido que eu conhecia tão bem é uma oportunidade de compartilhar esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Como você se sente sabendo que sua história pode trazer esperança para outros? A medicação ainda faz parte da minha vida, e não sinto mais vergonha disso.
Aprendi que assim como um diabético precisa de insulina, algumas pessoas precisam de ajuda para regular a química cerebral. A diferença é que agora os remédios são apenas uma parte do tratamento, não toda a solução. Minha relação com Deus se transformou completamente. Não é mais baseada em rituais ou obrigações, mas em um relacionamento real, construído nas noites de insônia, nos momentos de dúvida, nas pequenas vitórias diárias. Você está aberto para desenvolver um relacionamento genuíno com Deus? Uma das maiores revelações foi entender que minha depressão não era um castigo divino, mas tinha se tornado um ministério. Através dela, Deus me deu uma sensibilidade especial para perceber a dor nos outros, uma capacidade de conectar com pessoas que estão lutando. Por que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação? 2 Timóteo 1, 7. Como você imagina que Deus poderia usar sua história para tocar outras vidas? Hoje, mantenho um blog onde compartilho minhas experiências. Os comentários que recebo são um lembrete constante de que não estamos sozinhos nessa batalha. Pessoas de diferentes lugares, com diferentes histórias, mas conectadas pela mesma luta e pela mesma esperança. Aprendi que a cura nem sempre significa a ausência total de sintomas. Às vezes, significa encontrar propósito em meio à dor, força em meio à fraqueza, luz em meio à escuridão. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Você está disposto a aceitar que sua jornada de cura pode ser diferente do que você imagina? Uma das práticas mais transformadoras que desenvolvi foi criar um jardim de memórias, uma coleção de momentos em que Deus se mostrou fiel. Cada versículo que me tocou, cada oração respondida, cada pequena vitória está registrada ali. Nos dias difíceis, esse jardim me lembra que o mesmo Deus que me trouxe até aqui continuará me sustentando. A depressão me ensinou a ser mais empático, mais humano. Me aproximou de Deus de uma forma que eu nunca imaginei possível. Me mostrou que nossas maiores fraquezas podem se tornar nossas maiores plataformas para ministrar aos outros. Como você vê suas lutas mudando sua forma de se relacionar com os outros? Se você está assistindo este vídeo e se identifica com minha história, quero que saiba que há esperança. Sua história não termina na escuridão. Cada passo em direção à luz, por menor que pareça, é uma vitória. Permita-me compartilhar alguns passos práticos que aprendi nessa jornada. Busque ajuda profissional, não há vergonha nisso. Encontre uma comunidade de fé que o aceite como você é. Desenvolva uma rotina espiritual pessoal. Mantenha um diário de gratidão. Memorize versículos que falem ao seu coração. Compartilhe sua história, ela pode ser a luz que alguém precisa. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ouvir estas palavras. Se você está lutando, deixe um comentário, você não está sozinho nessa batalha. Sua história não acabou. Na verdade, ela pode estar apenas começando. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ouvir estas palavras. Às vezes, somos instrumentos de Deus para alcançar aqueles que estão perdidos na escuridão. No card acima, você encontrará mais vídeos com testemunhos de fé e perseverança que podem te ajudar nessa jornada. Lembre-se, sua história não acaba aqui. Este é apenas o começo da sua cura. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Deixe nos comentários como você se sentiu assistindo este vídeo e volte para nos contar sobre seu processo de cura. Sua história pode ser o milagre que alguém está esperando.